Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é a análise do episódio 6 de The Last of Us, né, que saiu no domingo, né, e geralmente eu faço análise de episódio de The Last of Us toda segunda, né galera, mas como eu já tinha avisado na análise com spoiler de Homem-Formiga, eu viajei, né, nesse carnaval e voltei só agora, né? Ou seja, o vídeo de análise das duas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a análise do trailer do John Wick 4, o vídeo estava programado para sair, tá? Então, inclusive, peço perdão para vocês porque o áudio saiu estranho, teve um problema no microfone e eu não vi isso, porque o vídeo estava programado já para sair, tá ligado? Então, peço perdão por isso, mas estamos aqui agora de novo com a melhor qualidade possível aí. E vamos para a análise aí de The Last of Us, né? O episódio 6, galera. E bom, o episódio já começa mostrando que já se passou 3 meses do episódio 5, né? Que foi quando teve todo o lance do Sam, do Henry e tal, ele matando o Sam e tal. Beleza, 3 meses depois. E aí nós já vemos o Joel, né, novamente em caminho para tentar achar o seu irmão Tommy, ao lado da Ellie, lógico. E nós vemos ali que ele encontra inclusive um casal de idosos e tal, é onde ele pede informações. E aí, cara, eles estão no caminho e tal, e nós vemos a conversa deles numa caverna, ali numa espécie de caverna. E essa conversa foi muito importante, né? Porque tem muita coisa ali, informações do jogo, né? Inclusive esse é um episódio que tem bastante coisa do jogo 1 e do jogo 2, tá bom? Pra você que não sabe, né, ou tá ligado já, eu não joguei ainda a parte 2 do The Last of Us, né? Porque eu já falei, eu vou jogando, aí sai o episódio, eu já joguei aquela parte e assim eu vou, né? Porque eu tinha jogado até uma parte e tal, tá, tudo bem. Mas, pra fazer os vídeos, inclusive eu falei sobre o Rei dos Ratos em alguns vídeos aí de análise, e o Rei dos Ratos só tem na parte 2, eu não joguei a parte 2 ainda, mas eu vi, né, vídeos no YouTube e tal, pesquisei, e de certa forma eu joguei a parte 2, né? Porque eu vi gameplays e tal, ou seja, eu sei tudo que acontece, né, na parte 2. Então, nesse episódio tem muita coisa que acontece na parte 2, tá bom? Já vou falar mais disso. Mas nessa conversa na caverna a gente consegue ver, né, que eles falam do que eles queriam ser e tal. E aí o Joey fala que ele tem o sonho de ter ovelhas, ele criar ovelhas. E a Ellie fala de ser astronauta, que tem isso também no jogo, tá bom? E finalmente eles chegam, né, na cidade do Tommy, é Jackson City, galera. Jackson City, inclusive, essa cidade, né, só aparece na parte 2, né? E a gente finalmente vê o Tommy, o encontro do Joel com o Tommy, né? E aquela cidade ali é uma cidade que quando você tá jogando e tal, né? Pelo menos quando eu vi o pessoal jogando e tal, dá um ar de esperança, sabe? Você vê aquela cidade, você vê que em pleno infectados, um apocalipse e tal, tem ali um cinema, tem, sabe, uma cidade que está sendo construída, que não tem infectados ali. Porque a segurança da cidade é muito boa, eles não deixam chegar nada perto da cidade, né? Tanto que eles ameaçam até o Joe e a Ellie quando eles estão chegando. É uma cidade que dá esperança para quem tá jogando, para quem tá assistindo a série, para qualquer um, né? E o relacionamento do Joel com o Tommy é um negócio muito maneiro nesse episódio. Porque a gente vê o reencontro deles. Eles têm desavenças, eles têm halos se entrelaçando novamente, né? Tem conversas do passado sobre a Tess, sobre a própria Sarah, né? Inclusive a Sarah é um ponto muito importante para esse episódio, tá bom? É um episódio que lida muito com a Sarah. Apesar dela estar morta, ela faz parte desse episódio, tá bom? E o Tommy também vai ser pai agora, né? Pai do Kevin. E juntamente com a Maria, né, e tal. E aí, cara, que a gente vê essa relação, né, as desavenças que eles têm ali, o Tommy fala algumas coisas pro Joe que ele não gosta, né, mas depois eles se resolvem, isso é muito maneiro, né, ver novamente o encontro deles, e o Tommy não vai continuar com eles, né, agora é Joe e Ellie, né, eu já vou falar só dos dois, porque esse episódio é focado só no relacionamento dos dois, incluindo Sarah, igual eu falei, né, mas agora um pouquinho sobre o relacionamento da Ellie com a Maria, né? Foi um relacionamento muito bem trabalhado nesse episódio. Um episódio que trabalhou muito bem o relacionamento da Maria com a Ellie, né? A conversa que eles tiveram, e finalmente na conversa da Maria com a Ellie descobre que o Joe tinha uma filha, né? Porque o Joe sempre falou, né, nos episódios passados e tal,
eu não toco no meu passado e você não toca no seu e a gente tá tudo certo, né? Porque no passado dos episódios o Joe tratava a Ellie como uma mercadoria, né? Não pra cuidar dela, tava levando ela pela recompensa só, né? E agora ela descobre da Sarah, eles têm aquela conversa bem pai e filha, né? Ou seja, a Maria foi muito importante nesse episódio para o relacionamento do Joel com a Ellie, tá bom? E falando do Joel, galera, porra, não tem, sabe, o que falar, né? A gente vê o Joel tendo umas crises de ansiedade, parece que ele tá tendo até um infarto, sabe? Perante o episódio, né? Ele teve isso acho que pelo menos 3 vezes aí no episódio, né? E a gente, né, fica aflito ali e tal, pô, será que ele vai morrer? Lógico que ele não vai morrer, tá? Porque quem jogou o jogo sabe o que acontece, né? Não vou falar spoiler aqui. Quem jogou o jogo sabe o que acontece com o futuro do Joel e da Ellie, tá bom? Mas ele tem essas crises de ansiedade. Por que ele tá tendo isso, cara? Porque ele já tem medo, né? Esse episódio também retrata muito o medo, né? É um episódio que deixa isso bem explícito, né? O medo é uma coisa muito importante desse episódio. E o Joe, ele tem medo do quê? Tem medo de perder a Ellie e, igual perdeu a sua filha Sarah, né? Tem medo de se tornar fraco, né? Até porque ele já não tá conseguindo mais lutar e tal. Ele tá no limite dele, sabe? Ele não consegue mais fazer as coisas. Ele tá chegando num nível que ele precisa treinar a Ellie, né? Igual a gente já vê no final do episódio, ele precisa treinar a Ellie, né? Precisa formar a Ellie pra a Ellie proteger ele no futuro, entende? Ou seja, o Joe tá com medo. O Joe é um cara que sempre foi, né, um assassino mesmo durante a sua vida toda aí de apocalipse, e ele tá com medo de não conseguir mais poder proteger quem ele ama, né? O que ele não conseguiu com a Sarah, né? Ele tem esse peso aí. E, inclusive, a conversa dele com a Ellie é muito importante, igual eu falei, né? Porque ele, durante o episódio, quer deixar a Ellie pro Tommy porque ele já não tá aguentando mais, ele tem medo de perder a Ellie, igual perdeu a Sarah, né? E ele não quer perder novamente a sua filha mesmo, né? Porque a Ellie é uma filha adotiva pra ele agora, né? E a conversa que eles têm, a Ellie ouve aquilo tudo ali, né? E a conversa que eles têm é muito maneira, né? É um negócio muito pai e filha, como eu falei. O Joe fala, né? É verdade, você não é minha filha, eu não sou seu pai. Mas ele tá sentindo aquilo ali, tanto que ele vê a árvore de Natal, vê aquilo tudo ali e lembra da Sarah. Ele vê uma garota que provavelmente é a dublê da Sarah, né? Quando foram gravar a cena, muito parecida com a Sarah, e ele lembra da Sarah ali, né? E ele, na conversa deles, ela fala, né, cara, que todo mundo que era da vida dela ou morreu ou abandonou ela. E ela não quer que o Joe faça aquilo ali, né? E o Joe tem o medo que eu falei, né? Ele perdeu sua filha. Ele já não considera mais ela uma mercadoria, considera ela uma filha adotiva mesmo agora, né? E ele tem que proteger ela, mas ele tem medo. A gente entende o lado da Ellie e o lado do Joe, né? E nenhum dos dois estão errado nessa história, sabe? É uma coisa que ficou muito boa nesse episódio, né? É a relação deles, e foi um episódio pra falar que sim, a partir de agora eles são pai e filha. Não é pai e mercadoria pela recompensa, é pai e filha agora, né? A partir de agora é isso. E entrando em outro assunto aqui agora, sobre as coisas que tem ali na parte 2 do jogo e tá aqui na série, né? A questão própria da Tina, né? Que é a namorada da Ellie, né? Se você não sabe, a Ellie namora a Tina no jogo, né? E isso é só na parte 2, quando elas se encontram no bar da cidade de Jackson City, né? E a Tina fala que já tinha visto a Ellie roubando carne seca. E a gente vê uma garota vendo a Ellie comendo hoje, no episódio, né? No restaurante. Ou seja, provavelmente aquela garota já é a Tina, tá bom? E é bem provável que isso vá se relacionar na segunda temporada da série. Só botaram aqui e tal uns easter eggs, o bar também do Tipsy, né? Que tem aí nesse episódio. O próprio Potro, né? Que é o cavalinho lá. Potrinho, né, a estrela, né, que também aparece nesse episódio, e é o cavalo da Ellie, né, na parte 2 do jogo. Ou seja, tem muitas coisinhas soltas que vão tudo se conectar na segunda temporada da série, tá bom? E o episódio termina com eles finalmente chegando nos vagalumes para tentar fazer o que eles
era o motivo, né, deles estarem viajando esse tempo todo, né, a cura da Ellie e tal, mas eles não estão ali, eles mudaram de base. E aí que eles encontram bandidos no caminho, o próprio Tommy avisa eles disso no episódio, tá? Também ele fala sobre os bandidos e os bandidos aparecem. E aí que o Joe é atacado por um deles e é esfaqueado, né? Não é esfaqueado porque não é uma faca, ele é perfurado pelo pedaço ali do bastão, né, de madeira do cara. E a Ellie pega o cavalo e tal, foge com eles. No jogo é diferente, tá? No jogo o Joe ele cai do prédio e lá embaixo tem uma estaca e perfura ele, né? Ele morreu, galera. O Joel morreu. O Joel foi pro Vasco, galera, porque ele não responde mais a Ellie ali. É até triste aquela cena dela chorando, falando que não consegue sem ele. O Joel foi pro Vasco. O Joel foi reforçar o Vasco ali. Não, galera. O Joel não foi pro Vasco. O Joel tá vivo, né? O Joel tá vivo e tal. E sem dar spoiler, mas o próximo episódio vai ser bem importante pra a Ellie aprender a caçar, aprender a se virar sozinha, né, sem o Joe, ou seja, vai ser um episódio muito importante pra isso, né, e esperem mais ação do que esse episódio aqui, tá bom? E é isso, galera, se vocês gostaram da análise de hoje, comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!